Até mais. Então, boa noite a todos. Vamos, nesse momento, elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, agradecendo por esse planeta maravilhoso, pela oportunidade de reencarnação, pela intuição e pela ajuda do nosso anjo de guarda, dos nossos anjos de guarda, pela iluminação e orientação nessa transição planetária, que é benéfica para todos nós, agradecendo pelas nossas casas, agradecendo por tudo que nos acontece. Tá bom, aí o que que muda? Tá. Muito obrigado, Mestre Jesus, por tudo. Ilumine a todos nós para o bom entendimento dessa leitura. Ilumine os nossos amigos. Ilumine principalmente as pessoas que a gente não se dá temporariamente. E para iniciarmos, dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Seja feita a vossa vontade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E livra-nos de todos os males. Porque teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto por, no capítulo. Capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, e a lição é injúrias e violências. Bem, Ouviu? injúrias e violências. Isso. Quem gostaria de fazer a leitura hoje? Faço a leitura hoje. Bom, nós estamos lendo o livro Transição Planetária e vamos iniciar hoje o capítulo 14. Diretrizes para o futuro. Diretrizes para o futuro. Todos permanecemos em êxtase ante as palavras do mentor e a prece do Santo de Assis. Parecia que todos temíamos que fosse quebrada a vibração de amor transcendente que repletava o auditório e nos inundava interiormente. Terminados os abraços, acercamo-nos em fila indiana do estrado onde se encontrava a mesa presidencial, pois que todos desejávamos manter um contato rápido que fosse com os venerandos benfeitores que participaram da reunião. Lenta e ordeiramente acercamo-nos e, quando chegou a nossa vez, o amigo Lopes Neto informou ao doutor Artêmio que nós, Ivon e este servidor, estaríamos mais próximos dele durante a excursão ao mundo físico. Jovialmente sorriu-nos e abraçou-nos com a generosidade de pai afetuoso que parecia conhecer-nos, talvez desde antes. Não me foi possível dirigir-lhe uma palavra sequer, ouvindo-o nos recônditos da mente e do coração. Logo vim a saber que ele ficaria em nosso plano, de onde dirigiria o trabalho dos grupos, sendo que cada um teria um responsável que o representaria.
Ato contínuo, aproximamo-nos dos santos de Assis e não pude resistir ao seu enternecimento, sendo dominado pelas lágrimas que aljofravam espontâneas, demonstrando a nossa pequenez diante da sua magnitude. A humildade incomum e o sorriso de afeto e compaixão bailavam nos seus olhos e faces, facilitando o intercâmbio de amor. Beijamos-lhes as mãos que se santificaram na caridade, somente logrei dizer trêmulo: Deus vos abençoe, muito obrigado. Fiquei impregnado pelo seu enternecimento por largo período após aquele momento. Antes que os mensageiros da Úmbria retornassem aos seus ninhos de luz, o companheiro Lopes Neto informou que, dentro de 15 minutos, cada grupo, conforme ele enunciava, deveria reunir-se em determinado lugar, no mesmo edifício, a fim de receber as instruções dos seus respectivos dirigentes. Logo estabeleceu-se um azáfama, porém destituída de agitação e vozerio, dirigindo-se cada equipe ao setor indicado. A nossa estava constituída por 20 espíritos dedicados ao trabalho de desobsessão e de esclarecimento espirituais, alguns procedentes também do Departamento de Reencarnações, que haviam participado dos preparativos do empreendimento, havendo-se adestrado nos mecanismos próprios para os labores de fecundação e de concepção. Quando chegamos à sala em que receberíamos as competentes orientações, pudemos conhecer com mais intimidade os diferentes membros que participariam do labor edificante. Todos se encontravam emocionados e desejosos de servir com extremo devotamento à causa do bem, sentindo-se ditosos por fazerem parte do momento de construção do novo mundo. Pairavam no ar melodias inarticuladas, como onomatopeias da noite coruscante das estrelas. Dr. Artêmio encontrava-se assessorado por diversos instrutores que o representariam em cada equipe, enquanto que ele supervisionaria a nossa comunidade todos os labores. Desse modo, apresentou-se-nos o irmão Dr. Silvio Santana, dedicado membro das equipes do Departamento de Reencarnações que, na Terra, fora médico, obstetra e geneticista, devotado, estudioso da reprodução humana. Coube-lhe esclarecer-nos alguns pontos do mistério a que nos dedicaríamos durante as próximas 8 semanas, abrindo espaço a perguntas que não foram muitas, sendo, porém, bem respondidas. Participaríamos de atividades de selecionamento de casais para receber como filhos os visitantes de mais além, de modo que se lhes fosse possível alcançar as metas superiores que anelavam, iniciando o ciclo dos renascimentos no mundo terrestre, até quando estivessem colocadas as balizas da era da regeneração. Iríamos utilizar-nos de pessoas que anelavam pela paternidade e tinham dificuldades de reprodução por vários fatores, recorrendo aos métodos de concepção artificial, com posterior implantação dos ovos, em pleno processo de reencarnação dos espíritos que viriam trabalhar pelo bem na Terra em renovação. Outros, sim, deveríamos dar assistência moral e espiritual aos futuros genitores, para que não se permitissem influenciações negativas, nem vinculações com as entidades perversas que pululam na face do planeta, ociosas umas, vingadoras outras, invejosas em grande número, perturbadoras por prazer, em expressão surpreendente. Imaginava, desde aquele momento, o significado grandioso do intercâmbio espiritual entre as duas esferas da vida, compreendendo o poder do amor na construção da sociedade, que é sempre a mesma, quer se encontre no corpo físico ou fora das amarras materiais.
A reunião transcorreu em clima de afeto, com perspectivas de muita ação. 2 horas depois, aproximadamente, deveríamos encontrar-nos na praça do Templo Ecumênico, a fim de nos dirigirmos às queridas paisagens brasileiras, onde todos ficaríamos, embora em cidades diferentes. Cada equipe se encarregaria de laborar em sua área adrede selecionada, enquanto que todas permaneceriam vinculadas ao Dr. Artêmio, que se sediaria na região espiritual geográfica próxima à capital de Minas Gerais. Quando retornamos, a fim de darmos início à jornada, em plena praça, sobre as bênçãos luminosas das estrelas refulgentes, fomos convidados a uma oração, silenciosamente formulada no âmago dos melhores sentimentos. Logo depois, tomamos os veículos que se destinavam aos núcleos anteriormente preparados para receber-nos e que nos serviriam de sede para a ação, para o repouso, para planejamentos, para avaliação e estudos. É certo que outras caravanas já vinham visitando a Terra com o mesmo objetivo, desde os anos da década de 1970 a 80, tomando as providências compatíveis para as encarnações valiosas. Agora, no entanto, soava o momento de intensificar o intercâmbio entre os terrícolas e os visitantes de Alcione, que já se movimentavam em torno da psicosfera do planeta, aguardando o momento adequado. Tomei conhecimento de que um grande número deles encontrava-se em colônias próximas da Terra, assimilando o psiquismo do orbe, assim como de seus habitantes, visitando sociedades espíritas que mantêm a ligação com as esferas superiores, onde alguns se comunicavam explicando a razão de ali se encontrarem. Estávamos, portanto, em grande ebulição emocional, movimentando-nos dentro de rigoroso programa de ação bem dirigido, tendo em vista o futuro da sociedade. Yvonne e nós, outro, convivíamos mais intimamente, embora a amizade espontânea que nos vinculava uns aos outros em toda a equipe. A nossa primeira atividade estava programada para a noite seguinte, quando estariam reunidos em uma praia do litoral brasileiro. Mais de 10.000 alienígenas desencarnados para ouvirem a palavra do Dr. Artêmio a respeito dos compromissos de autoiluminação e de desenvolvimento espiritual da Terra. Desse modo, passamos a utilizar-nos das horas sem compromissos formais, realizando visitas afetuosas aos familiares que ficaram no mundo físico, às instituições espíritas dedicadas ao Ministério da Desobsessão, a hospitais psiquiátricos espíritas, a fim de observarmos a aplicação de valiosíssimos recursos da doutrina no atendimento aos seus pacientes. Dá uma pausa aí, Celso. Bom, no último capítulo, né, o Santo de Assis, né, o Francisco de Assis, ele fez ele falou algumas palavras e pediu a Jesus, né, pediu na prece dele, pediu a Jesus que iluminasse a todos nós. Junto com Francisco de Assis tinha outras pessoas, inclusive Clara, né, que foi uma das pessoas, né, que participaram da missão quando Francisco de Assis desceu para mudar a psicosfera do planeta. Então, Francisco de Assis, Clara, Antônio de Pádua e tantos outros, veio uma comunidade de espíritos que reencarnou no planeta com o intuito de mudar essa psicosfera. Então, eles estão falando então começa o capítulo dessas conversações pós essa palestra, pós o encerramento do Francisco de Assis, da prece. Logicamente que a aura, tudo
do Francisco de Assis deve ser muito, né, suave, muito. As pessoas deviam estar impressionadas, emocionadas, né, com essas palavras do Francisco de Assis, já que ele é um espírito de alta evolução. Então, agora estão falando que essa palestra também foi dada em preparação dos novos trabalhos. Então, o Manuel Filomeno de Miranda e outras pessoas estavam trabalhando lá na região do tsunami. Aí eles voltam para a região, do mundo espiritual. Os trabalhos lá no tsunami continuam, mas eles voltam para realizar outros trabalhos. E vê aí que tem muita gente, né? Então, tem a liderança desse médico, que foi apresentado no outro capítulo, e ele é um especialista na área de genética e de reprodução humana. Então, ele vai coordenar todos os trabalhos e vai dividir em grupos, só que ele não vai estar diretamente descendo no planeta Terra, né, na parte aqui na crosta, ele vai estar no planeta Terra lá na colônia, mas não vai, ele vai coordenar todas as equipes. E ele está dizendo aí, está falando que vai fazer uma coordenação de uma reencarnação de 10.000 espíritos que vêm de outro planeta, da região de Alcione, para ajudar na evolução nossa aqui do nosso planeta. Ele falou que já no passado, década de 70 e 80, já aconteceu alguns espíritos reencarnando aqui no planeta, mas que agora vai vir essa avalanche aí de 10, ou vieram, né? Essa avalanche aí de 10.000 espíritos para acionar. O que eu achei interessante aqui, ele falou que todo esse grupo de espíritos, eles vão estar ajudando, né, na reencarnação, né, ajudando os casais na reencarnação, né, desses 10.000 espíritos e através da fecundação in vitro, ou seja, da manipulação, né? Todo mundo sabe o que é uma fecundação in vitro, né? Você pega lá retira o óvulo da mãe, retira lá o espermatozoide do pai e faz uma seleção do material genético dos pais e faz a fecundação in vitro. E depois o feto in vitro, que os fetos viáveis, eles injetam na mãe. Então, normalmente, nessa fecundação, é feita para casais que têm dificuldades de fazer a gestação pelo modo natural. Aí o médico injeta na mãe 2, 3, 4, 5, 6 feto. E já é um absurdo. Mas eu já tem casos já próximos aqui que injetou acho que 5 ou 6. Por sorte, só vingaram só 2 dos 6. Né? Imagina tiver 6 filhos dentro de uma mãe só. Mas, é, mas eu achei interessante que eles vão trabalhar em cima disso. Aí fico pensando, esses espíritos vindo de outros lugares, será que essa fecundação in vitro ajuda na manipulação e na adaptação do perispírito? Isso que eu fiquei refletindo, se tem alguma coisa a ver com isso ou não. O que vocês acham? Entenderam a minha dúvida? Não, eu acho que não. É pra vir com o corpo perfeito mesmo. Oi? Melhor, mais bem. É para vir mais sem alteração genética, porque quando você faz inseminação in vitro, não tem como vir. Eles fazem análise cromossômica antes. Então, não vem com nenhuma doença que vai culminar daqui a 50 anos com uma doença degenerativa. Não tem essa chance. Não, acho que É não mais tem, fácil do que não. selecionar o pai e a mãe aleatoriamente.
Então, né? eu não sei se não tem chance, né? O que eles fazem é Diminui analisar bastante. o óvulo, né? E analisar o óvulo Não, eles normalmente, que tenha mais chance quando vai, de fazer de nascer uma criança. Não sei se tem uma sim, análise mas quando genética muito. eles quando pegam um casal para fazer inseminação, não daquele casal que vai para engravidar de propósito, mas, por exemplo, uma mulher que quer engravidar e o marido não pode ter filho, ou ela precisa de um óvulo de uma outra pessoa, eles tem todo um critério de análise cromossômica, não sei se genética, mas muito das doenças são detectadas ali. Então, eles só inseminam não só o óvulo ou o zigoto mais preparado para isso, como o que não tem risco de vir com uma doença complicada. Então, tem que ter essa análise pré. Olha, eu Senão queria o que que passar, acontecer? O casal ia ter a criança, ia ter alguma doença, ia ser um processo terrível judicial, porque então eu, tem que ter exames próprios para isso. Então, tem a muita lógica minha que impressão é o seguinte, que eu gostaria de, espíritos. Desculpa, Celso, cortei você. Pode falar, primeiro, pode né? falar. Eu entendi que a preferência seriam para casais que estavam com dificuldade para engravidar, mas preferência não significa que todos seriam utilizados do mesmo sistema de, né, para fecundação in vitro. Segundo, normalmente essas fecundações, geralmente é difícil você calcular que vai ter um filho só. Geralmente são dois, às vezes até três, né? Porque você não consegue colocar um só óvulo ali, é difícil, né? Então, pode ser que também nem todos aqueles que ovulam, ou se tiver um casal de gêmeos e tal, pode ser que um deles seja um espírito desses daí, e outro não. Porque também tem a questão, vamos dizer, kármica tal, que tem que ter, né? Então essa questão, ela é um pouquinho mais ampla. Outra coisa, na hora eu acho que fica mais fácil mesmo em vitro, porque não é só a escolha física das pessoas, cientistas que vão escolher o óvulo, mas tem a participação espiritual nisso daí. Possivelmente, nessa condição, os espíritos têm melhor condição de induzirem aqueles cientistas a escolherem aqueles óvulos que são mais adequados, que se alinham melhor com a espiritualidade desse outro planeta, né? De Alcione. Possivelmente seja isso. Então, só que se você for analisar que a gente só reencarna quando tem espírito do lado de lá, se não tiver, pode pôr 20 óvulos fecundados que ele não vai vingar. Então, acho que quando é uma encarnação desse tipo, só vai vingar o que eles querem que vingue. Do outro lado, tem um monte de engenheiro espiritual preparando mais do que aqui. É por isso que tem a espiritualidade ajudando, não é só o cientista que resolve esse caso, né? Esse caso ele é Então, combinado com a espiritualidade. Tem que ser, não é? Ai, sim. boa noite. Deixa eu entrar aí na discussão. E o óvulo, é, eles conseguem pegar um óvulo que a mulher só libera, né? Né? Em cada mês, dois, assim, geralmente é né? Por isso que vai mais espermatozoide do que óvulo, né? Que o óvulo ainda é o ovócito, né? Aí só na hora de fecundar já virou óvulo, né? Mas e sim, né? Tem essa questão aí do espermatozoide mais saudável, tem um monte, tem tudo isso aí, né? Só isso. Eu falo também porque tenho dois colegas que quando eu trabalhava, né? A esposa teve que fazer mesmo esses tratamentos assim por fecundação dessa natureza aí. E nos dois casos, né, um deles teve quatro gêmeos.
e o outro trigêmeos. Eles estavam esperando um, veio quatro, o outro. Até a gente brincava com eles, na hora de trocar fralda era um barato, né? Uma briga A irmã do Ricardo fez 4 tentativas, tá? E nenhuma ela conseguiu segurar, entendeu? Então, ou seja, não é para ser desse jeito. Mas, Não, Eliana, mas está escrito aqui também que são casais selecionados também, né? Então, a espiritualidade também. sabe com mais certeza quais são aqueles que estão mais, vamos dizer assim, ajustados ao plano aí de reencarnação desses espíritos, né? Sim, O planejamento deles é bem mais eficiente que o nosso, né? Perfeito. Continuando. Eu parei nessa linha mesmo? Foi? Quando Obsessão? abraçarmos o Quando, trabalho, tá certo. Quando abraçamos o trabalho, o tempo urge e nunca parece suficiente para o atendimento de tudo quanto nos cabe realizar. Assim, fruímos o prazer do convívio com os outros amigos espirituais encarregados desses mistérios, renovando-nos interiormente, alegrando-nos sobremaneira pelas suas realizações abençoadas, até o momento quando nos demos conta do dever maior, que logo mais deveríamos atender. Rumamos felizes ao litoral brasileiro, numa faixa entre o mar e as montanhas, rica de plâncton e de vibrações puras, não contaminadas pelas mentes em desalinho, nem atmosfera sobrecarregada de gases venenosos. A noite clara e rica pelos sons da natureza era um convite à reflexão e à oração. Na imensa faixa de terra que as rendas brancas produzidas pelas ondas lavavam ternamente, encontravam-se os milhares de espíritos reunidos aguardando. Era o teatro natural, conforme Jesus muitas vezes utilizara desde o momento em que cantou a Sinfonia das Bem-aventuranças, assim como o sublime encontro no Tabor ou nas praias do Mar da Galileia, atendendo às multidões esfaimadas de pão, de paz e de luz. Escutava-se a música da brisa noturna e sentiam-se as vibrações de harmonia que pairavam no ar. Sobre uma pedra vulcânica que se destacava na praia estavam o Dr. Artemio, diversos chefes de equipes e alguns auxiliares que me eram desconhecidos. Após uma oração ungida de amor e de fé, nosso mentor começou a explicar. São chegados os grandes e nobres dias do Senhor da vida, da vinha. Viestes de outra dimensão para contribuir com o libertador de consciências terrestres e aceitastes a incumbência de cooperar na construção da era da paz e do amor. Estais acostumados com a harmonia no mundo em que habitais, onde não mais existem o sofrimento, nem o desespero, o crime, nem a hediondez. Ireis enfrentar réfregas difíceis no trato com a violência e a revolta, remanescentes do primarismo que ainda vige em incontáveis criaturas do nosso planeta. Sereis convidados a demonstrar a fraternidade quando irrompem conflitos e dissidências. Enfrentareis as mal disfarçada animosidade entre aqueles com os quais convivereis. Devereis suportar o aflitivo peso da insatisfação constante daqueles que farão parte do nosso clã e dos vossos programas de atividades. Lutareis com os instrumentos da amizade contra o ódio costumaz e ferrenho. Tereis que entender os agressores que nunca procuram compreender o outro e sempre se acreditam com a razão. Sofrereis a calúnia e a perfídia, a competição doentia e a ingratidão daqueles em quem depositareis confiança e generosidade,
distorcerão vossas palavras e vos ameaçarão com as mais covardes maneiras de comportamento. Experimentareis o opróbrio e a humilhação. No entanto, Jesus estará convosco em todos os momentos. Caminhareis por estradas pedregosas e assinaladas por impedimentos, mas isto não vos constituirá problema, porque estáis acostumado a superar óbices e ganhar alturas. Em todas as situações, recordai-vos que sois hóspedes do planeta em transição, convidados a torná-lo um paraíso após as tormentas contínuas que o sacudirão. Triunfareis, se permanecerdes fiéis ao amor e à fraternidade, abertos à compaixão e à misericórdia. Visitai os lares onde ireis habitar, treinando paciência e coragem ao lado das futuras famílias, não habituadas aos padrões de bondade e de justiça, de compreensão e de equidade. Deixai-vos enternecer pelos irmãos da agonia que ainda enxameio em vosso amado planeta, confortando-os, desde logo, inspirando-lhes alegria de viver e gratidão a Deus pela oportunidade de crescimento moral e espiritual. Sereis o sal da terra, mantendo-lhe o sabor a fim de tornar melhores os dias em que vivereis no corpo somático. Experimentareis a constrição da indumentária carnal, tentando aprisionar-vos nas roupagens fortes da matéria. No entanto, nas horas do repouso físico, volvereis à nossa esfera de ação, onde sereis reconfortados e encorajados ao prosseguimento missionário. Embaixadores do bem, permanecei na batalha em prol da paz, amando sempre, sem vos armardes de qualquer instrumento emocional de beligerância ou de animosidade. Sede bem-vindos à Terra, que Deus vos abençoe o ministério programado por Jesus. Houve um silêncio de alegrias e de esperança. Outros membros da administração enterneceram ligeiras considerações em torno do fenômeno do renascimento, utilizando-se de apontamentos do querido genicista, referindo-se a algumas dificuldades para os fenômenos da fecundação e da concepção, quando o ovo se fixa nas paredes do endométrio feminino. Foram referidas as grandes conquistas das modernas ciências que estudam a reprodução humana e, com frequência, sugestões que, para a prece, como ciência do intercâmbio com o divino, fosse utilizada ao máximo possível. Terminada a apresentação do programa para todos os futuros reencarnantes e nós outros, os obreiros da preparação, misturamos-nos com os convidados e outras equipes, entretecendo considerações a respeito do inusitado labor que se desenhava para o futuro. É verdade que uma incontida alegria visitava-nos a todos ali presentes, mantendo a expectativa do desempenho exitoso. Logo chegou o momento em que deveríamos retornar aos nossos campos de ação e repouso, enquanto que os visitantes de bela aparência e portadores de sabedoria rumaram na direção dos destinos que os aguardavam. Fomos despedir-nos do Dr. Artêmio, com quem não teríamos contínuas oportunidades de conviver, em razão dos graves compromissos que estava submetido, havendo sido tratados com bonomia e atenção. Pude observar o número de espíritos encarnados em parcial desdobramento que se movimentavam em nosso mundo de vibrações, sem a menor noção da ocorrência, sem conseguirem qualquer contato lúcido, dominados pelos interesses que os tipificavam, mantendo as mesmas paixões e sentimentos de quando se encontravam despertos no corpo físico. Vez que outra, porém, podíamos ver as luzes de verdadeiros corpos que visitavam a Terra, chegando ou retornando como claridades divinas, abençoando a imensa noite que invadia o planeta naquela área.
Então, eles estão dizendo, né, que da preparação dessa reencarnação aí de 10 mil espíritos de Alcione para ajudar na transição planetária para ir para um mundo melhor, de regeneração. Eu não sei o que você entendeu, Lourenço. Esses 10 mil espíritos seria para ser encarnado no Brasil ou em muitos outros países, será? Porque não Então, ficou claro, né? o Manuel estava falando exatamente, né, que todos esses grupos, né, sob orientação aí do Doutor Artemio? instrutor, Não, estava falando só do Brasil, né? não. Então, eu imagino que seja 10 mil no Brasil, fora o resto dos É outros que eu tive a países, né? impressão também. Deu a impressão que ele estava trabalhando só com os 10 mil que vão reencarnar aqui no nosso país. Logicamente que deve ter realmente espíritos, né, em todo o mundo, né? Não vai nascer só no Brasil, viu, Carlos? Lá no Canadá também deve nascer dois ou três só. Mas, Ah, tá. então, eu entendi isso, que 10 mil é só a parte brasileira. Mas, logicamente, que deve ter espíritos de outros planetas, né, desse grupo de auxílio, para para todo o planeta Terra, né? De acordo com, né? Porque todo mundo deve receber espíritos para poder mexer nessa transição. Então ele falou de turbulências que vai acontecer, esses espíritos reencarnando. Esse livro foi publicado em 2010. 2010. Então, em 2010, essa conversa que aconteceu deve ter acontecido um pouco antes. Então, são espíritos que nasceu de 2010 para frente, né? Então, Sônia, você que estava achando que você era um desses espíritos, não é não, não. Você não veio de Alcione. Então, é de 2010 para frente, né? Então, alguns espíritos, né, foram, estão reencarnaram, estão reencarnando sobre essa fecundação assistida, talvez outros nascendo de parto, né, de fecundação normal, mas realmente tem essa ajuda, né, dos médicos, da equipe encarnada, da equipe espiritual, e vai nascer. Logicamente que esses espíritos que não nascendo agora, a gente ainda está nessa movimentação, dessas turbulências. Então, ele falou, ó, vocês vão passar por uma situação ainda, numa fase do planeta, que ainda vai ter muitos problemas. Mas vocês vão ter toda a assistência dos bons espíritos, de Jesus, e vão, quando estiver dormindo, vão poder voltar e conversar e pegar orientações e ajuda no mundo espiritual, mas são espíritos de uma certa evolução, né, que vão alavancar o planeta. Então, a gente já sabe de pessoas, espíritos que já estão reencarnando aqui desse planeta mesmo, e mais vem tá vindo esses espíritos de outros planetas também, né? Esse, para poder ajudar na nossa transição. Ok? Bom, tanto é que o doutor Armênio esclareceu o que é que eles vão ter que aguentar aqui, né? Aliás, seria o que nós teríamos que aguentar, né? Mas o bicho, rapaz, Exatamente, o que a gente está passando aqui. A gente está passando, né? Mas eles estão vindo, né, de um planeta, de um lugar melhor, deve ter uma evolução melhor que a nossa, né? Então, deve ajudar no nosso crescimento, né? Mas eu entendi que todo o grupo, né, do Manuel Filho Miranda e todo esse daí é no Brasil, né? certo. Beleza.
Experiência iluminativas. Experiências iluminativas. Antes do retorno, conhecemos superficialmente os espíritos que estariam sob a direção do nosso mentor, com os quais deveríamos participar do seu processo de renascimento na matéria densa. Segundo informações do Dr. Silvio, eram aproximadamente 1000, que também deveriam seguir-nos para o acampamento adrede construído pelos especialistas nessa área, que nos haviam antecedido. Ao primeiro ensejo, a programação previa um encontro entre os visitantes e os transeuntes do carreiro carnal, o que ficou estabelecido para a noite seguinte. Durante o dia, mantivemos contatos afetuosos com alguns deles, dialogando, ouvindo-os em suas belas narrações a respeito da vida que desfrutavam em Alcione. As palavras do meu vocabulário são insuficientes para repetir as narrações através de projeção mental por eles propiciada, dando-nos uma ideia ainda que imperfeita do esplendor do reino, que a todos nos aguarda a marcha sublime da evolução. Pude aquilatar a respeito da sábia informação de Jesus, quando se referiu, conforme João 14, versículos de 1 a 2, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não poderia ser diferente. Caso fosse a terra privilegiada exclusivamente com habitantes, e inúteis seriam os bilhões de astros que gravitam no universo, produzindo a sinfonia intermina e majestosa da criação. Invariavelmente, temos-nos detido nas informações sobre transtornos de conduta e obsessivos, sofrimentos de todo porte, incompletude, regiões de prova e de purgação, campos de expiação e de padecimentos inenarráveis, no além-túmulo. É natural que assim o façamos de modo a despertarmos a consciência adormecida dos espíritos que se encontram na roupagem carnal, comprometendo-se com o mal, em vez de reabilitar-se, navegando contra a correnteza, em vez de avançar no rumo do porto de segurança. No entanto, a respeito dos mundos felizes, nas suas constituições físicas e espirituais, não encontramos as palavras próprias para traduzirem a beleza e a harmonia que neles existem. Em nossa esfera de ação espiritual, por exemplo, as paisagens são ricas de tonalidades incomparáveis, nasceres e pores do sol, portadores de luzes em tons indefiníveis, jardins e nascentes de água cristalina em jogos intermináveis, flores em festões multicoloridos e perfumes suaves, penetrantes, educandário e teatros para a formação intelecto-moral, hospitais e sanatórios modelares, que deverão inspirar as futuras construções terrestres, conforme já vem acontecendo galerias de arte em todos os gêneros, em que nobres artistas aprimoram a capacidade de registro para tornarem a Terra um planeta paradisíaco. Laboratórios de planejamento de projetos relevantes com o objetivo de serem realizados descobrimentos das leis que regem o planeta e o cosmos, trabalhando-se afanosamente para erradicar as doenças e os distúrbios que ainda predominam no orbe, encontros enriquecidos de sabedoria com debates e conversações superiores sobre a vida e a sua finalidade existencial. Universidades para aprofundamento dos conhecimentos mais avançados, preparando equipes de espíritos iluminados pelo amor e pelas informações culturais, que têm por missão preparar as gerações novas e sucessivas em relação ao futuro da humanidade feliz.
espetáculos de luzes e de sons em contato direto com a natureza, que também se veste de preciosas indumentárias vibratórias para edificar-nos e ajudar-nos a abençoá-la com a nossa gratidão, dramas e jograis de superior qualidade, não podendo esquecer as bibliotecas vivas, em que os livros são portadores das imagens dos que os escreveram e trazendo-nos de volta, incluindo as suas emoções, videotecas e imagens virtuais em computação especial, comunicações televisivas superiores, tudo direcionado para a dignificação do ser e sua conquista interior. Nem sempre ao alcance de todos, recintos onde se encontram arquivadas as experiências transatas dos habitantes locais, às quais somente têm acesso aqueles que atingiram expressivo patamar de evolução, de modo que, consultando o passado, podem desenhar o futuro, superando-se nos embates íntimos. A vida é um hino de magnitude imensurável, homenageando o Criador. Mesmo quando impõe as necessidades de reabilitação mediante o sofrimento, a beleza da justiça expressa-se gratificante, propondo esperança e oportunidade a todos, em demonstração insofismável de que somente existe o amor em toda parte, apresentando-se de acordo com os níveis de evolução de cada ser e de cada comunidade, como a essência da vida, fundamental para preservar o espírito imortal. Em suas narrações, os novos amigos alienígenas falavam-nos de emoções que ainda não vivenciaríamos, apresentando-nos paisagens iridescentes para nós totalmente desconhecidas, sons e harmonias que nunca tivemos ocasião de sentir, sendo as suas construções feitas de energia modelada, que a mim escapava à constituição, por ser facilmente manipulada pela mente espiritual, conforme nos elucidavam. A fraternidade apresentava-se de maneira sublime, como nunca imaginara ser possível. A harmonia existente entre a flora e a fauna, que se mesclam interdependentes, faz que se destaque o espírito glorioso destituído de órgãos que enfermam, embora ainda usando roupagem transitória, com vistas ao progresso infinito que lhe está reservado. Podemos ver numa das suas projeções mentais em nosso diálogo o santuário de orações, deslumbrante, dedicado à exaltação e gratidão a Deus, e onde se comunicam os guias da estrela de primeira grandeza, glorificando o Criador. Também a mim chamaram minha atenção a atividade contínua, o trabalho de edificação incessante, porque o vazio, o ócio, o desfrutar sem contribuir são páginas enganosas do pensamento e da emoção doentios. Em conversação com alguns deles mais acessíveis, fomos informados de que a reencarnação, de alguma forma, lhes constituiria um grande esforço de amor em favor da humanidade terrestre, por asfixiá-los no corpo denso, limitando-os em todos os sentidos. No entanto, espontaneamente ofereceram para contribuir em favor do desenvolvimento espiritual da Terra, sem considerarem tal oferenda como um holocausto. Deixar, mesmo que por um breve período, o mundo de esplendor pelo de sombras, era a demonstração viva do poder do amor, conforme Jesus nolo apresentou e o viveu, convidando-nos a fazer o mesmo. As muitas informações que nos transmitiram durante o convívio que precedeu a primeira realização em conjunto ficariam impregnados no ser que sou de maneira indelével, proporcionando-me o sonho de alcançar também um dia uma dessas moradas, naturalmente acompanhado pelos afetos de longa jornada evolutiva, porque não há paraíso quando nos encontramos
seja onde for, sem a presença daqueles que sempre compartilham conosco as lutas e os sofrimentos. O futuro, portanto, pertence-nos e convoca-nos ao avanço. A noite tornara-se plena e o sono dominava a maioria dos habitantes terrestres da área onde deveríamos operar. Destacados companheiros do nosso plano foram encarregados de conduzir aproximadamente 250 casais ao nosso acompanhamento, em parcial desdobramento pelo sono. Carinhosamente. Então, aqui eles estão, né, eles estão se preparando para encontrar os futuros pais. Então, antes desse encontro dos futuros pais, né, então estão esperando o dia anoitecer, os pais dormirem, para serem trazidos, né, depois do desdobramento parcial pelo sono, para que eles conversassem, né, e tivessem um contato, e se os próprios espíritos que vão reencarnar ajudassem na harmonização dos pais para recebê-los. O Manuel Filomeno de Miranda fala, né, que eles transmitem, né, pelo pensamento, já que a linguagem do espírito é pensamento, da onde eles vieram, da onde eles vieram em missão. Então, estão falando de 10.000 espíritos missionários, né? Porque estão dizendo que eles estão vindo aqui para nos auxiliar. Então, esses 10.000 não foram expulsos de lá para poder vir para cá. Eles estão aqui para ajudar a gente a... Logicamente que eles vão aqui, pode cometer alguns equívocos, alguns tropeços, assim, mas porque ninguém é totalmente perfeito, né? Ainda. Mas são espíritos bem superiores, né? Superiores à nossa evolução. E eles procuram transmitir para o Manuel e para o grupo como é lá nesse outro planeta. E, logicamente, que o Manuel não tem como transmitir para a gente, porque não tem palavras, não consegue transmitir em palavras o que o pensamento deles mostraram para o Manuel Filomeno de Miranda. Então, são coisas, paisagens e situações, emoções muito superiores. A mesma coisa acontece conosco aqui, né? Quando no mundo espiritual existe tudo muito mais aperfeiçoado. E aos poucos, né, a humanidade vai conseguindo trazer, né, tecnologia, emoções, respeito, fraternidade, que já existe no mundo espiritual e que vão sendo transmitidos aos poucos. À medida que a gente consegue assimilar esse conhecimento, e nossa moral vai subindo. Então, e agora esses espíritos estão trazendo informações e exemplos de uma outra morada na casa de Deus. É, a filosofia espírita, né, ela é baseada assim naquela simples frase, né? Da onde viemos, aonde estamos e para onde vamos, né? Então, ele acabou de apresentar isso para nós, né? Não da onde viemos, mas ele apresentou, olha, quando ele falava com esses espíritos aí lá de Alcione, né? Ele estava dizendo para ele, olha onde é que nós estamos aqui. Ele contou como é que está a situação da Terra, onde nós estamos. E depois, em conversa com os espíritos disseram, olha, como é que vai ser o futuro? Onde nós vamos? Tá vendo? Aí ele tem que ter essa inspiração mesmo, né? Vamos melhorar, né? Beleza. Então, tem que ir a outra página, é isso. Carinhosamente conduzidos no entorpecimento natural, à medida que eram alojados no imenso pavilhão que lhes estava reservado, iam despertando suavemente, mantendo a relativa lucidez do estado evolutivo em que se encontravam. Sempre acompanhados por um dos encarregados de conduzi-los e cuidá-los,
enquanto em nossa esfera tomavam conhecimento do que lhes ocorria, podendo traduzir depois como sonhos de contornos irregulares, mas cujo conteúdo ficaria impregnado no cerne do ser. Em menos de meia hora estávamos todos no recinto, formando um expressivo número de atentos ouvintes das explicações que passaram a ser ministradas pelo Dr. Silvio. Inicialmente, foram convidados os futuros reencarnantes para que se acomodassem numa ala do imenso auditório, nós outros, os cooperadores, ao lado oposto e no centro, os recém-chegados da esfera carnal. O eminente geneticista iniciou a sua explicação após a saudação cordial, elucidando. Aqui estamos todos, a fim de travarmos o primeiro contato espiritual para podermos definir rumos para o futuro. Todos que viestes trazidos, acalentais os desejos da procriação, alguns dos quais já experientes no mistério em razão dos filhos que recebestes no regaço. Inicia-se uma era nova para a sociedade terrestre e estáis convidados, por vosso próprio merecimento, a participar do grandioso acontecimento. Vossas existências têm sido saudáveis, a vossa conduta encontra-se apoiada nos valores éticos do bem. Mantendes compromisso religioso com diversas denominações religiosas e esforçai-vos para encontrar a paz e a plenitude. É natural, portanto, seres eleitos para receberdes no seio afetuoso alguns dos missionários do porvir, na condição de filhos diletos dos vossos sentimentos. Vivemos um momento muito grave na sociedade terrestre, assinalado pela violência, pelo desvario moral, pela usança de drogas perturbadoras, pelos vícios ditos sociais, perversos e destrutivos, pelo desrespeito aos divinos códigos, à natureza e às suas criaturas. Compreensivelmente, por imposição da força irrevogável da lei do progresso, desenha-se um novo mundo de harmonia que se implantará lentamente, à medida que se diluam as densas sombras da ignorância e da crueldade que predominam em quase toda parte. Ireis fazer parte deste movimento renovador. No momento em que graves ocorrências dolorosas enlutarão as famílias incontáveis e esfalecerão muitas existências, quando escassearem os sentimentos de solidariedade e de compaixão ante a volúpia do prazer e da fuga da realidade. Nada obstante, estareis educando aqueles que irão modificar essas paisagens lúgubres, abrindo áreas luminosas na densa escuridão. Os filhinhos que vos forem confiados temporariamente necessitarão de amparo emocional e espiritual indispensável ao desiderato para o qual são encaminhados à terra. Tende coragem e enfrentai as circunstâncias, algumas aziagas, com entusiasmo no bem e na verdade, guardando-os das agressões iniciais do caminho, como o agricultor zeloso defende as suas plântulas das pragas destruidoras. Educai-os no culto dos deveres, da responsabilidade, do amor, do conhecimento, a fim de que disponham dos instrumentos próprios para os enfrentamentos até o momento da vitória. O Senhor que vos convocou vem cuidando de vós, porquanto renascestes nesta oportunidade, já selecionados para o cumprimento das venerandas profecias a respeito da era feliz da humanidade e do porvir. Preservai o comportamento equilibrado, o respeito entre os parceiros, de modo a poderes oferecer os recursos genéticos próprios para a modelagem dos futuros corpos desses viandantes da luz. Não temais, em momento algum, amando como semeadores que se encarregam do dever, sem pensar no resultado imediato do trabalho.
Ao futuro caberá a colheita, a cega ou cega da produção próxima. Mantende Jesus na mente e no coração, preservando os sentimentos de honradez apreendidos em vossas escolas de fé religiosa, convictos, porém, da vossa imortalidade. Serei apresentados àqueles que, em breve, estarão adormecidos em vossos braços, totalmente entregue aos vossos cuidados para o desempenho das tarefas que devem cumprir. Que o Senhor Jesus a todos nos abençoe. Imediatamente vimos um grande painel no qual estavam escritos os nomes dos casais e, ao lado, uma espécie de foto virtual e o nome daquele que lhe seria o filho. Automaticamente, um dos membros da nossa equipe começou a enunciar os respectivos nomes, convidando-os a que se acercassem da área ampla e vazia entre o público e o estrado em que estava a mesa diretora. Ao ser enunciado o nome do casal e do espírito, seu futuro descendente, o acompanhante que trouxera os encarnados avançava na direção da entidade que saía do seu lugar e encontravam-se seguindo a grande área onde se abraçavam e conversavam jovialmente. Em ordem, sem qualquer tipo de tumulto, embora o número expressivo de membros, foram sendo convocados uns e outros para, em tempo relativamente curto, encontrarem-se em convivência edificante. Por um período de aproximadamente 15 minutos, mantinham a familiaridade carinhosa, abraçando-se e retornando aos seus lugares. Os nossos visitantes de Alcione haviam sido informados anteriormente do tempo necessário para o primeiro contato, mantendo o período estabelecido. Retomando os seus lugares no auditório, renovados emocionalmente e jubilosos, ante as expectativas desenhadas para o futuro, ouviu-se o trecho da notável obra de Franz von Super, Libera-me, na parte final do seu célebre Requiem. Ato contínuo, o nobre mentor voltou à tribuna e, demonstrando na face a gravidade da tarefa de que se encontrava incumbido, aproveitando-se do alto clima de paz e de esperança, esclareceu. Irmãs e irmãos queridos, investidos na nobre missão que desempenhareis na terra, mantende encarnados e desembaraçados do corpo físico, serenidade e confiança em Deus. Estais incumbidos de renovar o abençoado planeta terrestre que sai da sombra para as divinas claridades. Vindes de uma estrela de primeira grandeza, onde as excelsas concessões do amor alcançam um patamar de ventura inigualável, e mergulhareis na névoa carnal, volvendo a experimentar as dificuldades inerentes à condição humana limitadora. Permanecereis encarcerados temporariamente no escafandro orgânico, que vos cerceará, por algum tempo, os formosos voos pelas paisagens sublimes a que estáis acostumados. Provareis a saudade dos afetos queridos que ficaram aguardando o vosso roteiro de misericórdia, muitas vezes em aparente solidão. Experimentareis incompreensões, repetimos, e sofrereis os espículos da inferioridade que predomina entre os viajantes da terra, no seu momentâneo atraso moral. Vez que outra, em parcial desprendimento pelo sono, fruireis da convivência conosco, que estaremos ao vosso lado e vos conduziremos rapidamente, embora aos santificados ninhos de onde procedeis, para renovares as forças e encontrares alegria para a continuação do ministério socorrista. Deixa eu ler de novo, que eu não entendi. Vez por outra, em parcial desprendimento pelo sono, fruireis da convivência conosco,
que estaremos ao vosso lado e vos conduziremos rapidamente embora aos santificados ninhos de onde procedereis, para renovares as forças e encontrareis alegria para a continuação. Vamos voltar lá para. Deve ser rápido o negócio. Recordareis das sublimes lições que ouvistes no abençoado lar, aplicando os conhecimentos que possuis na construção do bem imperecível entre os vossos irmãos terrícolas. Asfixiados em alguns períodos pelo báfio enfermiço da psicosfera do planeta em transição, aspirareis as vibrações celestes que volvereis a fruir somente quando terminada a incomum tarefa de amor e de sacrifício. Sereis caracterizados no mundo pelas qualidades morais, pelos conteúdos psicológicos de paz e de reflexão, desde os primeiros dias da experiência nova. Missionários que vos precederam na viagem na Terra estão ampliando os estudos em torno da psique e da emoção, a fim de vos oferecerem os recursos hábeis para a exteriorização do patrimônio da sabedoria de que estáis investidos. Abrir-se-ão novas perspectivas para o vosso ministério das dádivas do lar afetuoso e rico de ternura. Algumas vezes intentarão crucificar-vos nas traves da personalidade, mas triunfareis por amor. Havia lágrimas discretas que desciam da comporta dos olhos do eminente orientador. Depois de breve pausa, prosseguiu. Vós outros, que ides receber os vossos visitantes como filhos, que vos credenciastes aos compromissos de crescer com eles na direção de Deus, preparai-vos. Sabeis que a reprodução humana está sob impositivos graves no que diz respeito à constituição orgânica, e que se desenham no DNA as necessidades evolutivas de cada ser. Nada obstante, é sempre o espírito quem seleciona o espermatozoide mais compatível com os seus propósitos evolutivos. Graças à vibração que emite, o espírito seleciona-o da massa expressiva e dispara-o na direção do óvulo para o milagre da fecundação. A hereditariedade, de alguma forma, encontra-se adstrita à constituição física, em alguns caracteres morfológicos e biológicos. No entanto, os estratos morais são proporcionados pelo reencarnante. Mantende a afetividade e o respeito em vossos relacionamentos íntimos, de modo a evitares a intromissão das entidades vulgares e perniciosas que tentarão hipnotizar-vos para a adoção dos vícios e das aberrações em voga no tálamo conjugal. Necessitamos da vossa contribuição saudável a fim de lograrmos êxito nos empreendimentos desde os primeiros momentos. Antes de ser iniciado o processo de renascimento dos nossos convidados espirituais, mantereis contato psíquico com eles, de modo que se vos desenvolvam os sentimentos de afetividade. Mais a miúde, eles estarão visitando-vos, adaptando-se ao psiquismo planetário e às vossas emoções. Alegrai-vos, trabalhadores do novo mundo. Vivereis o grande crepúsculo da civilização atual, que se vai, mas fruireis a beleza do amanhecer de uma nova era de paz e de bênçãos que está por acontecer. Cultivai os sentimentos nobres do dever, da harmonia, do bem, nos mais diversos segmentos da sociedade em que vos encontrareis, e permiti-vos bafejar pelas aragens espirituais que soprarão, afastando os torpes e pesadas vibrações do período de transição. Abençoados pela oportunidade, começai a planejar, pensai no amor. Fez uma brevíssima pausa e logo encerrou. Inúmeros entre vós anelais pela paternidade que ainda não alcançaram. Defluente de razões que vêm de prístinas épocas, não podereis conceber, mas
providenciadas pelos mensageiros do Senhor, as valiosas conquistas através da engenharia genética, aplicadas em benefício da sociedade, ajudar-vos-ão a alcançar o sagrado desiderato. Opa. Rejubilai-vos e retornai aos compromissos humanos, aureolados de felicidade e de esperança. O Senhor seja convosco. A harmonia sideral expulsava no auditório em nossos sentimentos. Logo depois, os condutores dos amigos reencarnados reencaminharam-se ao corpo, deixando nele as lembranças possíveis do acontecimento incomum. Muito bem. Os, os espíritos, né, que estão reencarnando são espíritos, né, que vão sentir uma certa diferença entre a reencarnação que eles estavam acostumados lá no planeta deles com os corpos que eles vão ter que reencarnar. Se sabe que há uma interação entre o perispírito deles, né, o nosso perispírito, o perispírito do reencarnante, com o material genético dos pais. Então, o próprio texto disse que nessa aproximação do espírito, o espírito acaba selecionando o espermatozoide mais adequado ao reencarne dele, da pessoa. Então, se vão interagindo aí com um novo corpo. Imagino que eles também vão aos poucos, né, auxiliando a modificação do próprio corpo físico nosso, né, trazendo informações novas e energias novas que possam aos poucos ajudar a transformação até orgânica do planeta. Mas isso vai acontecendo aos poucos, lentamente, paulatinamente. O importante aqui é essa interação, né, dos pais com esses espíritos, e vão ver essa conversa, essa harmonia entre eles e se adaptando, mesmo antes da reencarnação. Estão tendo conversas, um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, para ver uma afinidade maior, eles se conhecerem, né, os pais com os filhos. O que o Divaldo fala nas palestras é que mesmo que você receba um espírito, um filho de uma evolução maior, você tem que estar atento na educação dessa criança. Ah, mas é um espírito superior, o que eu vou educá-lo? Tem que educar, tem que dar disciplina, tem que ensinar moral, tem que educar essa criança da melhor maneira possível. E talvez tenha que educá-lo de maneira diferente, né, do que educou crianças anteriores. Então, o Roberto e a Cida, por exemplo, já cuidaram do filho, do neto, do bisneto, e imagino que ele tenha uma experiência e ele viu algumas modificações nas crianças ao longo das gerações. Imagino que os bisnetos já são diferentes dos filhos, em termos de educação, em termos de aprendizado. Então, quando você fala assim para o filho, não, e acabou, ok. O filho falava, tudo bem, não, meus pais falaram não, eu não vou discutir. Agora, se fala da mesma folha para os netos, para os bisnetos, não, e não explicar por quê, ó, é não por causa disso, e fazer um negócio, os netos, que podem ser mais evoluídos que os avós, negócio lá, mas pode se tornar uma criança birrenta, porque você não explicou por que que não pode colocar os dedos na tomada. Pelo menos é isso que o Divaldo falou.
não é isso? Porque à medida que vai, mesmo a criança sendo evoluída, mesmo a criança tendo um conhecimento e moral, tem que dar educação para essas pessoas. Acho que o Celso mesmo falou um tempo atrás que o próprio mentor da casa, ouvi alguém falar, que a gente tinha que se preparar nas casas para receber esses espíritos que estavam chegando. Que a gente estivesse preparados para educar essas crianças que estavam chegando nas nossas casas, né, físicas, nas nossas casas espirituais. A gente tem que saber educá-los, diferente de como era a educação anterior. Foi o Dito que falou isso aí. Hum. Então, o Dito falou para a gente se preparar para receber esses espíritos, né? Pode ser que a gente não tenha contato direto dentro da família com esses 10.000 espíritos, mas pode receber espíritos já de uma natureza, de um conhecimento, de uma, porque geração que estão se preparando no mundo espiritual para reencarnar. E vão Não tem. reencarnando e cada vez mais evoluídos, cada vez mais e mais e mais evoluídos. Na geração atual, não existe não sem explicação. Você tem que dar explicação sempre. Sempre. Eles questionam absolutamente tudo, até o que tá certo. Tudo. É impossível você lidar com uma criança. Não precisa ser espírito de luz, não. Pode ser um remelente mesmo, encarnado aqui há muitas eras. Ele vai se questionar tudo que você falar e mais alguma coisa. Não tem jeito. Atualmente é assim que funcionam as coisas. Eu acredito que esses espíritos que vão vir, que não é uma grande quantidade, é uma pequena quantidade, então tem que ser espíritos de muita luminosidade, né? Então, bem além do que a gente imagina que seja, tem que vir muito preparado, porque eles vão encarar 9 bilhões, porque se foi nos 2010, quando eles estiverem adultos, 9 bilhões a gente está batendo quase. Agora é 8 ponto alguma coisa, 8,2. Quando estiverem adultos, eles vão encarar 9 bilhões de pessoas que estão tendo sua última oportunidade de aprendizado. E assim, tá todo mundo com tacape na mão. Não somos espíritos muito evoluídos atualmente no planeta. Tá todo mundo com seu tacapezinho, seu cajado de guerra, uga-uga. Então, tomemos que eles venham preparados para educar a gente, porque os pais vão ter que realmente prepará-los para lidar com essa situação. Porque já pararam para imaginar, para a gente que é primitivo, já tá difícil lidar. Tem hora que eu falo assim, chuca a minha boca, porque se eu falar o que eu tô pensando, eu vou perder minha, é, como fala, eu vou ser presa. Porque não, a situação planetária tá muito duvidosa, tá muito complicada, tá muito difícil. Muita falta de empatia, de solidariedade humana, muito egoísmo e egocentrismo. Tem muita coisa boa também, tem muito espírito bom, mas todos calados, porque as pessoas. Eu falo, o mal prolifera enquanto o bem se omite, né? Quando começar o bem se agitar, que eu acho que é o que vai acontecer quando esse povo aí vier. Quando começar o bem falar, se colocar e disser, olha, que lindo ser bom.
Gente, vamos agir aí, vamos mudar tudo isso aí. Acho que é o que eles vão vir fazer, porque não é para trazer evolução tecnológica, porque a gente já tem e não estamos nos saindo muito bem com relação a isso. Não é para trazer desenvolvimento cultural, porque cultura o nosso povo todo tem de muitas culturas diferentes, desde os nossos indígenas a cada uma das culturas do mundo, mas é para trazer amor e ensinar a como a população aqui faz para olhar no outro com solidariedade. Esse pessoal aí que não é muita gente, não chega a ser 1% da população do orbe, gente. Eles vão ter que vir, nós vamos ver muita revolução no mundo, mas moral, ética, espiritual, e eu acho que de ideia e conceito que não temos ainda. Sabe, para Sim. acordar todos nós. Mas, ó, ainda há muita esperança para nós, Andrés. Porque se eles que têm tanta sabedoria, que sabem analisar tudo, que têm um cabedal de conhecimento incrível, ainda apostam em nós, porque eles estão apostando em nós, nos trazendo essas informações. Se a gente não tivesse condições de entender tudo isso, eles não iam perder tempo. Então, eles estão acreditando em nós, estão apostando em nós, já deslumbrando um mundo muito melhor, porque ele já está entendendo, eles já sabem que nós temos condições de pensar sobre isso, de avaliar essa possibilidade. E através dessa avaliação, nós vamos nos esforçar muito mais. É essa a aposta que eles estão fazendo em nós. O que a gente pode fazer? Agradecer e receber isso como uma grande dose de esperança. Ô, Andresa, sabe o que a Sônia quis dizer? É que são os netos dela que vão nascer evoluídos, é o neto do Celso, são os meus sobrinhos, entendeu? É a Júlia lá da Maiara, lá junto com o Lourenço, são os netos da Cida. É isso que a Sônia quer dizer, entendeu? Sim, não, não é só eles. Eles estão apostando em nós também, porque nós também estamos recebendo essas informações. E cabe a nós. Olha só, estão otorgando direcionar esses espíritos que fatalmente cairão nas nossas mãos, nem que for por um breve momento. Eles cairão nas nossas mãos e nós teremos responsabilidade sobre eles, sim. Com certeza teremos, porque uma palavra dita errada, a gente pode pôr tudo a perder. Então, eles estão apostando no nosso discernimento já adquirido. Bom, Entendeu? A nossa responsabilidade é grande. gente, deixa eu É falar um isso que eu pouquinho. quis dizer. É o seguinte também, né? São só 10 mil espíritos, né? Não é que vai em todo neto vai ser o espírito, né? Estão sabendo. E mesmo assim, não vai vir o mentor dizer, ó, vai nascer o espírito aí. Ele não vai falar para vocês quem vai ser. Então, essa atitude de educar mesmo as crianças tem que ser normal para todos os espíritos, né? Mas eu fico pensando também que esses espíritos, né, quando entrarem na roupagem carnal humana aqui da Terra, embora pela diferenciação de outro planeta, eu acho que eles vão ter alguma dificuldade orgânica, né? E aí, pela dificuldade orgânica, aí vão começar aquele de choramingo, não sei o quê, porque aquela parte da adaptação, né? E os pais vão ter que ter muita paciência, essas coisas aqui vão ocorrer, eu tenho absoluta certeza disso aí, né? Mas esse ensaio de você preparar os filhos é em geral, não é só para esse daí, não, é para quem vier, né? Porque a gente não sabe quem é que vai ser, né? Se vai nascer aqui, se vai ser. Porque o vento sobra onde quer, né? Quem são os pais. Mas uma coisa ele disse, né? Que são casais de todas as instituições religiosas, né? Que têm um caráter moral bem mais assentado, né?
E por isso mesmo, eu acho que eles vão ter essa incumbência, eles vão estar plenamente em condições de apresentar e de cuidar direitinho, educar desses espíritos, né? Tem Aqui, um trecho. tem outra coisa importante que eu quero falar, né? Como esses espíritos são mais adiantados, né? Geralmente hoje a gente vê que dentro da puberdade já tem crianças já com 12, 13 anos, os caras são fera. Então, eu acho que eles vão antecipar essa puberdade, sabe? Logo eles vão estar já discutindo mais cedo, vai ser muito mais fácil de computador, esses negócios tudo eletrônico, para eles vai ter uma facilidade tremenda. E a gente vai notar logo que tem diferenciações aí, né? Tem um raciocínio, assim, muito mais lógico, e essas coisas a gente vai perceber né? E que está se apresentando aí. E aí tem, né? Se o pai começar a discutir com a mãe lá, "Ô, eles vão querer apaziguar, não faça isso." Vai começar, né? E tem uma série de coisas que vai ocorrer, né? Logo a gente vai perceber quando aparecer. Mas eu sei que eles vão, quando tiver aí por 15 anos aí, 15, 16 anos, já estão aí na frente aí fazendo muita coisa boa já. Viu? Tenho certeza disso. Vai ter que ficar esperto e observar, né? Nunca. Tem um trecho do livro que ele falou que os casais que vão receber já estavam preparados para recebê-los, então não é aleatório, Não tem nada aleatório, não. não. Muito bem. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Comentários? Ângela, quer fazer? Pode fazer. Então, agradecidos por mais esse encontro bendito, nós pedimos para que o nosso entendimento com tudo que nos está sendo oferecido, nós possamos aproveitar para poder transmitir a essas crianças, entre aspas, que são crianças mais adultas que nós, em conhecimento, né? Então, que nós consigamos transmitir o amor e o ensinamento correto, como Cristo nos ensinou. E com elas nós possamos também aprender a conseguir a nossa evolução. E assim nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Roberto, alguma evidência de crianças nascendo? A Cida falou que quer ainda. Chega! Não quero nada. Não, a evidência que aparece hoje é interessante. Eu sei que lá fora da atmosfera não tem vento, né? Mas eu vejo um vento não tão forte nem tão fraco que esparrama umas nuvens muito, muito bonitas, cor de ouro branco, né? E elas vão quase em câmera lenta se moldando para cá e para lá, né? Aí eu vi o brilho do sol sendo modificado, um brilho mais bonito, com os traçados assim, muito, muito lindo mesmo, lindo de morrer, né? E vi só coisas boas hoje entre o céu e a terra, né? Entre as estrelas e aqui, só essas coisas bem gostosas de se ver, bem suave, uma coisa muito, muito bonita mesmo. Vai dar a impressão de uma paz incrível, sabe? Uma colocação dessa paz, muito, muito, muito bacana. É a Lili. Então, com a mão, Não tem gente, nada, aqui. não.
Boa noite a todos. Boa noite, Boa obrigado. noite, gente. Noite. Tchau, beijo para Boa noite, todos. boa noite, boa noite. Obrigado, Boa noite para Cláudio. vocês. Obrigado, Celso. Obrigado, Muito bom estar Nega. com Até vocês amanhã. hoje. Ai, Tchau, muito Celso. bom. Tchau, E tchau, com tantas obrigada. boas